força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Quando o momento chegar, a fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Você está ouvindo o poder extraordinário da fé, aqui pela Rádio Web Voz do Trovão. O poder extraordinário da fé, programação da Igreja Nacional do Santuário de Deus. Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela,
desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Senhor Jesus, meu Salvador, meu Deus, meu Pai. Na Tua presença, meu Deus, nós estamos para Te adorar, para Te louvar, Te engrandecer e sermos gratos a Ti, Senhor, com toda a nossa vida, a nossa adoração, nosso louvor. Nós Te reverenciamos, meu Deus, porque o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Não há outro que possa ser reverenciado, não há outro que possa ser adorado, louvado, nenhum outro ser, nenhuma outra divindade criada pela imaginação humana, induzida por Satanás. Nenhum outro ser, nenhuma outra divindade pode ser adorada, louvada como o Senhor. Porque o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário. O Senhor derramou todo o seu sangue. O Senhor gemeu, o Senhor sentiu as dores, que não era a sua dor, era a nossa dor. O Senhor se fez maldito no nosso lugar. O Senhor recebeu uma coroa de espinhos encravada na cabeça, entrando no cérebro. A dor tamanha, terrível. E de maneira nenhuma o Senhor nos acusou. Pelo contrário. Pai, isso é uma honra muito grande, meu Pai. Não tem como descrever com palavras. E o que nós fazemos para o Senhor, meu Pai, ainda é muito pouco em comparação ao que o Senhor fez para nós. Nunca será o suficiente. Pois quando alguém possa, de repente, pensar, ou imaginar, ou dizer, eu já fiz muito para Deus, então esta pessoa já está perdida. Ah, meu Senhor Jesus, eu só tenho a Te agradecer, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por levantar, muito obrigado por estarmos, meu Deus, vivos. Obrigado pela minha família, obrigado pelo ministério. Muito obrigado, Jesus, por me dar mais uma oportunidade a cada manhã. As Tuas misericórdias são infinitas. Fale com Deus. Agradeça a Deus aí onde você está. Fique à vontade, você tem a liberdade para adorá-lo, para exaltá-lo. Eu te adoro, eu te amo. Deus meu refúgio, minha fortaleza. Oh, aleluia. Adore a Ele, fale com Ele aí onde você está. Ele está aí com você também. Está na vida de todos que o adoram, que o invocam neste momento. Aleluia.
Recebe, Senhor, a nossa adoração. Senhor, receba a nossa vida, meu Pai. A nossa vida nós te apresentamos nessa manhã mais uma vez. Recebe, meu Pai, a nossa sinceridade, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, a aparência, mas Deus vê o que está no coração, o que está no oculto, no profundo, no escondido. Então, meu Deus, escaneia a nossa alma, faz um raio-x espiritual, meu Pai, na nossa alma e limpa-nos, Senhor. Meu Deus, neste momento, meu Pai, assim como quando o Senhor estava com sede na cruz, gemendo, e o Senhor disse: eu tenho sede, e impuseram sobre a sua boca uma esponja com vinagre. Meu Deus, assim também eu te peço, meu Pai, passa com uma esponja embebida com o sangue do Cordeiro de Deus, lava a nossa alma, meu Pai, e limpa, Senhor, do pecado, do mau pensamento, do mau olhar, do mal pensar, do mal desejar. Limpa agora, meu Deus, o coração desta criatura, desta pessoa, deste homem, desta mulher. Limpa o meu coração, limpa o nosso coração, a nossa alma. Renova, fortalece, santifica-nos, Senhor, na Tua presença, Espírito Santo. Aleluia. Recebe a nossa adoração como aroma suave em Tuas narinas, Senhor. Recebe a nossa sinceridade, a nossa vida, o nosso compromisso de Te servir todos os dias, todas as manhãs, Te louvando, Te adorando, bendizendo o Teu santo nome. Aleluia. Em Teu jardim eu estarei, na viração do dia, esperando por Ti, Senhor. Lá estarei, não fugirei, pois no sangue me lavei, no sangue do Cordeiro. Eu ouvirei a Sua voz e me achegarei a Ti, com meus lábios Te beijarei, e segurando a Tua mão, contigo eu andarei sobre as pedras de fogo. No jardim, ouço o som do Senhor. Onde estás? Ele pergunta a mim. Aqui estou, esperando por Ti, pois no sangue me lavei, no sangue do Cordeiro. Onde estás, Senhor? Aqui estou, vem comigo, sem dar-me Tua mão, junto a Ti, Senhor. Tudo parece voar, e quando o dia terminar, estarei em Teu jardim, esperando por Ti.
jardim eu estarei, na viração do dia, dia após dia. Lá estarei, não fugirei, pois no sangue eu me lavei, no sangue do Cordeiro. Eu ouvirei a sua voz e me chegarei a ti, com meus lábios te beijarei, e segurando a tua mão, contigo andarei sobre as pedras de fogo. No jardim, ouço o som do Senhor. Onde estás? Ele pergunta a mim. Aqui estou, esperando por ti, pois o sangue me lavei, no sangue do Cordeiro. Onde estás, Senhor? Aqui estou, vem comigo, sem dar-me tua mão, junto a ti, Senhor, tudo parece voar, contigo andarei sobre as pedras de fogo, amado meu. Você está ouvindo o poder extraordinário da fé, aqui pela Rádio Web Voz do Trovão. Atenção! Existem 10 sintomas que evidenciam que uma pessoa sofre com a doença do século: a depressão, irritação constante, dificuldade de concentração, angústia, tristeza, sentir-se culpado por tudo, falta ou excesso de sono, fome em excesso ou ausência de apetite, desinteresse, falta de perspectiva, pensamentos suicidas. Se você tem um ou mais desses sintomas, ligue agora e seja livre. SOS Espiritual, operadora 92991712555, ou se preferir, envie uma mensagem via WhatsApp, operadora 92991712555. Muito bem, estamos de volta à nossa programação ao vivo, como vive o nosso Deus. Toda a honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu aí essa pequena chamada a respeito da depressão. É a doença do século e tem se aumentado devido à pandemia. Muitas são as pessoas que talvez nem saibam que estão com a depressão. Na realidade, espiritualmente falando, não como psicólogo, né, não como a psicologia denomina a respeito da depressão, mas espiritualmente a depressão
ela é uma entidade, ela é um encosto, ela é um espírito por trás, o causador. Então, pela fé, não vai adiantar tratar a raiva constante, a tristeza constante. Não vai adiantar tratar isso, tem que arrancar o mal pela raiz. O mal tem que ser removido pela raiz. O espírito, a entidade, o demônio, o diabo desgraçado que faz a pessoa sofrer com esses sintomas causando assim a depressão em geral, como um todo, ele tem que ser removido, ele tem que ser arrancado, e só há uma maneira, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz a obra aqui na terra. Foi profetizado lá no livro de Joel. Você tem a Bíblia, abra sua Bíblia aí. No livro de Joel, antes mesmo do Espírito Santo ser soprado pelo Senhor Jesus, Jesus soprou o Espírito Santo. Há quem diga que o Espírito Santo veio na terra na manhã de Pentecostes. Não. Antes desse dia, Jesus, já ressuscitado, ele soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo. Então, nós podemos também encontrar no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, quando Deus fala para o profeta profetizar que o Espírito venha sobre aquele vale de ossos secos, para que vivam. Então, a depressão, ela é um espírito de morte, juntamente com todos os outros espíritos causadores desses sintomas, como falamos, como você ouviu. A gente vai ouvir daqui a pouco mais uma vez. A raiva constante, tristeza constante, insônia, vícios e assim por diante. Aqui no livro de Joel, no capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia, Joel capítulo 2, versículo 28, fala a respeito da profecia do derramamento do Espírito. Então, quando o Espírito foi derramado, ou soprado, enfim, então a partir daquele momento, todo ser humano só vai ser completo, só vai ser feliz, só vai ser livre verdadeiramente quando ter o Espírito Santo dentro da pessoa, na alma da pessoa, não é dentro do corpo só, físico, estou falando na alma. O Espírito, ele vai diretamente na alma da pessoa. A pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela receber o selo de Deus na alma da pessoa. É um selo, é um selamento. Aí mal nenhum mais sucederá contra aquela pessoa, porque o mal, ele não vai em outra parte. Quando a pessoa está sofrendo um problema físico, ela tem que tomar um remédio para ficar curada. Mas se o problema físico, o remédio ela toma e não sara, é porque o problema está na alma. Uma emboscada infernal acabou com que atingindo a alma da pessoa, porque vai direto na alma. Diz aqui, no versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28, promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei meu Espírito. Por que ele fala e acontecerá, vírgula, depois, vírgula? Preste bem atenção. Antes de recebermos o Espírito de Deus, uma pessoa receber, de ser derramado o Espírito Santo sobre uma vida, sobre uma pessoa, tem que haver um processo. Antes do derramamento do Espírito, há o batismo nas águas. Batismo nas águas para o arrependimento.
A pessoa vai dizer assim, eu não quero mais aquela vida do passado, eu quero uma vida nova, quero sepultar o velho homem. Isso é uma decisão unânime, uma decisão individual. Eu me arrependo de todos os meus pecados, eu não quero mais viver aquela vida. Eu quero ser batizado nas águas para a salvação, não é para... Tem muita gente que pensa assim, vou ser batizado porque é para ver se melhora a minha vida, eu vou ser batizado porque eu vou ver se melhora a minha vida financeira. Não é isso, não é assim. O batismo nas águas é para sepultar o velho homem, para o arrependimento. É o batismo do arrependimento, para a salvação. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Então é a salvação. O batismo nas águas, o sepultamento nas águas. O velho homem vai morrer ali. Na hora que descer ali, aquela velha criatura do passado vai ser afogada, vai ser sepultada ali nas águas. Quando voltar vai ser uma nova criatura. E ali haverá um tempo em que tem casos que a pessoa recebe o Espírito Santo imediatamente, né? Mas depende muito da entrega. O Senhor Jesus, quando foi batizado nas águas, imediatamente o Espírito Santo veio sobre ele e o levou para o deserto para ser provado. Por isso que fala, e acontecerá, aí vírgula, depois da provação, depois que Deus provar você no fogo, provações de fogo, a prova de fogo, as lutas. Jesus disse, quem quer me seguir, uma condição, quer seguir Jesus não vai ter moleza, mar de rosas, mas também não vai ter tanta dificuldade assim. É só se apegar a Deus quem te vence. Quem quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Seu chamado, eu tenho um chamado para cada um. Ele diz assim, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, porque poucos dizem para o Senhor assim, eis-me aqui, Senhor. Poucos não querem carregar a sua cruz. Deus chama a todos, mas nem todos querem. Por isso que ele não fala todos, né? Alguns, aquele que crer, porque nem todo mundo vai crer. Mas ele chama todo mundo. Mas só recebe o chamado aquele que crê, aquele que não olha para as circunstâncias, para as dificuldades, aquele que não nega a sua cruz. Então, acontecerá depois de tudo isso que eu estou falando para você, das provações, das lutas, das aflições dessa vida, depois, né, de tudo isso, você foi batizado nas águas, está firme com Deus, resiste ao pecado, o pecado vem, as tentações vêm. Jesus foi atentado no deserto. Então, depois que você for tentado pelo diabo, que você for provado para ver se realmente você ama a Deus, aquilo que você falou para Deus é verdade, você chega no altar e fala um monte de coisa, você adora, você busca, aí Deus vai provar aquelas palavras para ver se é verdade realmente. Vai mandar o tentador. E se você vencer, naquela hora que você estiver sendo tentado, que a pessoa está sendo tentada, é nesse momento que ela tem que se apegar com amor, porque sozinho ninguém vence. Tem que se apegar com Deus, tem que se render a Deus, se humilhar. Humilhai-vos perante a Deus. Sujeitai-vos, né? Sujeitai-vos, pois a Deus, e resisti ao diabo, e ele se afugentará de vós. Então, depois de tudo isso, diz assim a palavra no versículo 28, Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos aqueles que um dia andaram na carne, que um
dia fizeram as vontades de Satanás, que um dia eram usados pelos espíritos imundos. Por isso que a pessoa entrou em depressão. Você entende? Mas por que a pessoa ela entra na depressão? Porque ela andou na carne. Então, uma pessoa que ela anda na carne, no prazer da carne, que é as obras da carne. A Bíblia fala que existem os frutos do Espírito Santo, o Espírito de Deus, e tem as obras da carne, por exemplo. Carnaval, né? Festa da carne. O que acontece na festa da carne? Os homens se vestem de mulher, mulher se veste de homem. Muita vadiagem, adultério, prostituição, pedofilia, aumento de doenças venéreas, acidentes e assim por diante, bebidas alcoólicas, vícios, prostituição, tudo que você possa imaginar que é da carne, né? Ódio, mágoa, rancor, sentimentos negativos, né? Tudo isso acontece porque são os espíritos das trevas, os espíritos imundos, como Jesus denomina, espíritos imundos que derivam do mundo, apegados ao mundo. Então, quando essa pessoa se arrepende, arrependimento, ela reconhece. Isso que eu estou falando para você é o único modo, é a única forma para a pessoa ser livre da depressão. Não adianta, vou fazer um tratamento, o pastor faz uma oração em mim, se a pessoa continuar, ela continua fazendo as obras da carne, ela vai continuar com a depressão. Ela vai continuar com a depressão, e até pior. Porque ela está querendo somente um massageio. Sabe, a pessoa está com uma dor, faz uma massagem aqui, com uma dor lombar, faz uma massagem. Sabe, muita gente quer uma massagem de Deus. Ela só quer uma massagem para aliviar. Daqui a pouco ela quer voltar novamente a fazer aquilo que vai doer na carne dela, na alma dela, perdão. Aí fazer a vontade da carne vai fazer com que a alma continue sofrendo. Aí a pessoa não entende por que ela tem vontade de se matar, ela tem uma raiva incontrolável, ela não entende por que surge de repente uma tristeza inesperada, uma tristeza sem motivo nenhum. Tristeza sem motivo nenhum. Uma raiva, um ódio, e ela vê que ela não tem motivo nenhum para ter raiva, para ter ódio. Uma ansiedade, ela não consegue ouvir ninguém. Não consegue. Sempre ela está certa. Todo mundo está errado e só ela que está certa. O mundo inteiro está errado, só a pessoa que está certa. São sintomas da depressão, sintomas de um espírito, uma entidade que está por trás desse causador. O Espírito Santo não vai arrancar simplesmente o sintoma. Não, Deus não quer arrancar o sintoma das pessoas. Deus não quer remover o sintoma. A obra do Espírito Santo é arrancar pela raiz o mal. O mal tem que ser arrancado pela raiz. E quando o mal é arrancado pela raiz, os sintomas vêm junto. Você está me compreendendo, meu amigo, minha amiga? Quando a obra do Espírito Santo aqui na terra arranca o demônio, o mal pela raiz, vem junto também os sintomas que a pessoa sente. Tristeza profunda, vícios, raiva, ódio, tudo que não presta. É uma penca, é como uma penca. Arranca o mal, então todos os sintomas vêm junto com ele. Não adianta tirar os sintomas que a pessoa sente, se o mal vai continuar lá. É como se fosse tirar somente, como fosse podar uma árvore. Tira aqueles galhos que estão grandes, estão atrapalhando a passagem, mas daqui a um tempo vai crescer de novo, porque não foi arrancado a raiz. Você me compreende, meu amigo e minha amiga? Então tem que haver arrependimento, tem que haver renúncia, sacrifício.
sacrificar. Não tem outra escolha. Se a pessoa disser, eu não vou me sacrificar, eu não quero me sacrificar, eu quero continuar na carne mesmo, eu quero continuar me prostituindo, eu quero continuar assim bebendo, fumando, eu quero continuar vivendo essa vida. Ah, mas eu acredito em Deus, Deus é tudo para mim. Não, aí você está vivendo uma dupla vida. Ninguém pode servir a dois senhores, porque Deus é o Espírito. Você agrada a Deus em espírito, não tem como você agradar a Deus na carne. Não vai ter como. Então, o que vai acontecer? É que a pessoa, se ela morrer nesse pecado, se ela morrer nessa condição carnal, a alma dela não vai para a glória de Deus. Infelizmente, a Bíblia, se de repente passa na sua cabeça você servir a Deus do seu jeito, como a sua filosofia determina, como os seus conhecimentos, ou alguém falou para você, o kardecismo falou para você alguma coisa assim, algum filósofo falou para você alguma coisa assim, que você vai para o céu na carne, isso é uma mentira. O que a Bíblia está falando aqui. A palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Condenado ao lago de fogo, porque não crê, porque não obedece, porque quer servir a Deus do seu jeito. Jesus ensinou que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Onde é que eu encontro a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. O meu povo sofre por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz: o povo será destruído, quer dizer, será condenado por falta de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Deus, de ler a Bíblia, de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertação tem a ver com a salvação. Ele diz aqui para finalizar: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando o Espírito Santo derramar sobre a pessoa que se arrepende, ele diz que os sintomas de você receber o Espírito Santo é que você vai profetizar. O que é profetizar? Aquilo que você fala acontece, não cai no chão. Porque quando o homem fala e não acontece, porque foi a carne que falou. Foi a carne que disse. A carne. As emoções da carne. Os sentimentos. Foi a adivinhação humana. Mas quando o homem fala e acontece, é porque é o Espírito de Deus que falou na boca dele. É Deus que falou. Assim como o apóstolo Pedro, por exemplo. O apóstolo Pedro falou que Jesus era o Filho de Deus. Quando Jesus perguntou: quem vocês acham que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas que voltou. E vocês, o que dizem? Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse: Simão Pedro, não foi a carne que te revelou, não foi sangue nem foi carne. Quer dizer, não foi coisa dos homens, mas foi o meu Pai que está nos céus. Coisa do Espírito. Deus que revela, o Espírito Santo é que revela. Ele diz assim: vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. É isso mesmo. Vossos velhos sonharão. Quero que a gente analise aqui essa palavra. Vamos analisar. Quando uma pessoa está, um senhor ou uma senhora, está bem idosa, você acha que a pessoa, o velhinho ou a velhinha vai ficar falando ainda alguma coisa do futuro? Uma pessoa que está bem velhinho, uma velhinha, você de repente conhece algum velhinho, uma velhinha da sua família? O que mais que um velhinho fala, uma velhinha? Fala aquilo que vai acontecer ou aquilo que já aconteceu? Como ele já viveu muito, tem uns 70, 80 anos, vamos dizer assim, ou mais, ele só vai contar as histórias lá do passado, aquilo que já viveu. Ele vai lembrar das histórias lá, daquilo que ele já viveu realmente. Então isso é um sintoma que ele já está próximo de chegar a hora dele. Deus já está preparando ele. E ele, cheio do Espírito Santo, com certeza. Então ele vai sonhar, ele não vai mais sonhar com o que vai acontecer, ele está sonhando com aquilo que já aconteceu. As lembranças fortes na cabeça dele vêm
E ele conta as histórias, ele sonha com aquilo que já aconteceu, para servir de exemplo para as pessoas. Por isso que se aconselha os anciãos na igreja, por exemplo. É muito importante ter anciãos conselheiros. A gente pegar conselho com o ancião é ótimo. Ele vai contar tudo aquilo que aconteceu já. Ele não vai falar o que vai acontecer, ele vai contar aquilo que aconteceu. Agora, quem vai falar aquilo que vai acontecer? Uma pessoa cheia do Espírito Santo são os jovens. Está aqui, ó. Os vossos jovens terão o quê? Visões. Os vossos jovens terão visões. Então os mais jovens, cheios do Espírito Santo, as pessoas mais jovens, elas vão falar o que vai acontecer. Porque Deus vai dar as visões do que vai acontecer. Daquilo que serve para a pessoa, o que ela deve fazer para ser liberta, para ser restaurada, para ser curada, para ser salva. Ela vai profetizar o que vai acontecer. Já o idoso, o ancião, ele profetiza aquilo que já aconteceu. Ele vai lembrar das histórias, dos acontecimentos, que é para não se repetir mais uma vez. É assim que Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha. Ele usa o ancião e usa o jovem. O jovem, ele vai dar a visão para aquilo que ainda vai acontecer. O idoso, o ancião, é aquilo que já aconteceu. Que é para a pessoa dizer assim, eu não soube de nada, não sei de nada. Não, já, olha, por esse caminho aqui, o ancião vai dizer, eu já andei por esse caminho, não deu certo. Você quer repetir a mesma coisa? Por isso que é bom se aconselhar com quem já tem experiência na vida, né? E o jovem vai falar aquilo que o Espírito Santo determinar, as visões daquilo que ainda vai acontecer. Como, por exemplo, o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus, o anticristo na terra, os sinais que estão acontecendo, tudo isso que tem acontecido, pandemia, o esfriamento da fé dos cristãos. A Bíblia diz que a maioria dos cristãos vão se esfriar na fé, mas os que perseverarem até o fim, esses serão salvos. É na vossa perseverança que confirmareis a salvação da vossa alma. Não foi assim que Jesus falou? E ele fala aqui, para finalizar com vocês, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ele está falando de toda a família. Todos que estão numa casa, ainda que seja o funcionário da tua empresa, vai ter o teu espírito. Como é que tu vai, sabe, como é que você tem uma empresa, tem um trabalho, você vai conviver com o endemoniado, perturbado? Todos têm que ter o Espírito Santo. Dentro de uma igreja, por exemplo, uma igreja é uma comunidade. Todos têm que ter o Espírito Santo. O pastor, o obreiro, os membros, todos têm que ter. Porque aquele que não tiver o Espírito Santo dentro de uma igreja, um obreiro, um pastor auxiliar, até um membro mesmo, se ele não tiver o Espírito Santo ali, você pode ter certeza que ele vai fazer um inferno ali. Ele vai fazer fofoca, ele vai fazer contenda, ele vai querer tomar o lugar do líder que Deus colocou. Ele vai fazer motim, assim como o Lúcifer fez no céu. Ele vai fazer motim. Dentro de uma empresa, a mesma coisa. Então, a importância de todos buscarem o Espírito Santo, se entregar para Deus realmente, corpo, alma e espírito, se lançar na presença de Deus, independente de religião, estou falando de fé, de atitude de fé, de buscar Jesus realmente, de se entregar, de se derramar, de ser sincero na presença de Deus, buscar libertação. Se há casos de pessoas que elas não conseguem porque há um espírito, um demônio que luta na vida da pessoa, a pessoa tem que ser humilde e reconhecer. Ela precisa receber a oração da fé. Há pessoas que elas só vão receber o Espírito Santo quando os demônios que estão na vida da pessoa forem expulsos. Porque de repente aquela pessoa foi vítima de um ritual satânico, de uma bruxaria, uma feitiçaria pesada que fizeram contra ela, uma maldição de família. Talvez ela foi entregue quando era criança pelos próprios pais.
pela avó, pelo avô, e aí a pessoa cresce já com a depressão, com vários sintomas, com vários encostos, com a prostituição, com o espírito de pombagira. Pensa que o espírito de pombagira só usa mulher, usa homem, usa qualquer pessoa que for, até criança. A pessoa já cresce com aquele espírito de homossexualismo. Criancinha já tem jeito de mulher, que é porque é um espírito. Hoje em dia a mulher já usada por esse espírito já tem aquele instinto de ser homem, de querer ser homem, e ela é mulher. Então são maldição que só é arrancado pela fé no nome de Jesus, que Jesus falou: aquele que crê, os sinais vão acompanhar, dando a continuidade aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que crê, os sinais vão de acompanhar, porque há uma diferença entre crer e acreditar. Acreditar, o pai de santo acredita, o macumbeiro acredita, o kardecista acredita, todo mundo acredita em Deus, mas acreditar no poder de Deus, no poder do Espírito Santo é outra coisa. Isso é crer. Crer é o mesmo que obedecer. Crer sem duvidar. Jesus falou: aquele que crê, os sinais vão de acompanhar, expulsarão os demônios. Ao impor as mãos, os enfermos são curados, doentes são curados. Imposição de mãos. Com a imposição de mãos se expulsa os demônios da vida das pessoas. Mas quem é capacitado pelo Espírito Santo para fazer isso, não é qualquer um. Não é para qualquer pessoa, não. Para aquele que realmente diz assim: eis-me aqui, Senhor. Deus chama e ele se coloca à disposição, se entrega, se lança, faz de tudo para obedecer, para praticar a vontade de Deus. Aí Deus começa a usar. Mas a gente não pode esquecer que muitos desses, o próprio Jesus já profetizou. Sabe que Jesus era jovem, né? 30 anos o ministério dele começou, foi 3 anos, morreu com 33 e ressuscitou. Ele era muito jovem e ele falou que muitas pessoas iriam dizer para ele assim: eu expulsei demônio em teu nome, eu curei muitos enfermos. Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Quer dizer, mesmo fazendo isso, Deus, é possível sim uma pessoa, mesmo recebendo o Espírito Santo, a pessoa perder a salvação. Você sabe por quê? Muita gente diz assim: não, uma vez salvo sempre será salvo, receber o Espírito Santo não cai mais. Se a pessoa não vigiar, ela cai. E quando ela cai, ela não cai assim, abruptamente, de uma hora só. Não, ela vai caindo aos poucos. Por isso que Jesus fala que o amor de muitos vão se esfriar. A apostasia da fé, isso não é assim da noite para o dia. As pessoas estão se esfriando assim aos poucos. Pessoas que eram usadas, eu conheço várias pessoas, pastor, eu era muito usado pelo Espírito Santo, Deus me usava de tal maneira, agora eu estou frio, estou desanimado. Eu encontrei várias pessoas que me falaram isso. Tenho encontrado pessoas assim. E é o que a Bíblia fala. Jesus profetizou que isso iria acontecer nos últimos tempos. As pessoas iam se esfriar. O que tem de ex-obreiro, ex-obreira, ex-pastores, que um dia estavam ali na frente de batalha e agora estão desanimados. Membros mesmo da igreja estão desanimados, já não tem mais aquela oração como antes. Mas elas eram batizadas com o Espírito Santo. Fogo, poder, unção, glória. Mas de um tempo, como diz o dito, né, de um tempo para cá, a pessoa ficou desanimada, entrou no esfriamento, mesmo tendo o Espírito Santo. A pessoa foi se esfriando, foi apagando o fogo do Espírito Santo dentro dela. E o Espírito Santo teve que sair, porque ele só vai estar quem obedece, quem busca, quem sacrifica, quem é humilde. E a pessoa já diz: não, mas eu já conheço, eu já conheço a palavra, eu já sei, já isso, aquilo. Deus me ungiu como apóstolo, a bispa Jerusa como bispo, mas eu sou apenas um servo. Sou apenas um servo. Deus me chamava: vamos lá para aquela igreja é um pastor que está lá, mas eu sou apóstolo. Não, eu vou lá, eu vou me humilhar para Jesus, eu vou buscar Jesus. Não estou buscando homem, eu estou buscando Jesus. Quanto mais é dado, mais a gente tem que diminuir. Temos que diminuir. Reconhecer a nossa insignificância diante de Deus. Não diante dos homens, porque todos os homens são iguais.
perante ao Senhor. A única diferença é entre servos, os que servem a Deus, e os que não servem. Há uma diferença, a Bíblia fala. A única diferença entre os homens é isso, é o que serve a Deus e o que não serve. Está lá no livro de Malaquias. Entre o que serve e o que não serve. Essa é a diferença. E quem serve a Deus, Deus derrama o Espírito Santo sobre todos os seus servos. Todos os servos e servas receberão o Espírito Santo. É o que está escrito. Mas esse Espírito vai ser recolhido no dia do arrebatamento. É o que está escrito na Bíblia. Essa é a nossa fé. No dia do arrebatamento da igreja, será recolhido o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós vamos nos encontrar com o Pai nos ares. Ele vai nos receber. O arrebatamento da igreja te prepara, ó igreja. Te prepara para andar no Espírito todos os dias. Persevera, busca. Todos os dias na vossa perseverança confirmareis a salvação da vossa alma. Eu quero fazer uma oração. Se de repente tem alguém com sintoma de depressão, se alguém que você conhece, vamos orar, vamos falar com Deus. Quando a gente faz assim online, mas é melhor ser presencial. Quando estivermos em Manaus, em nome de Jesus, daqui mais alguns dias, vamos fazer um trabalho forte para a libertação do espírito da depressão. Muitas pessoas sofrem com esse espírito, inclusive cristãos. Muitas pessoas sofrem com a depressão, inclusive cristãos. Que a Bíblia fala que nos últimos tempos vão se esfriar, a maioria, o amor das pessoas vão se esfriar. Isso é porque a pessoa já começa a saber tudo, ela já sabe tanto, e ela começa a achar que já não precisa mais orar como antes, que já não precisa mais pagar preço como antes, que já não precisa mais sacrificar como antes. Ela já fica preguiçosa, acomodada, e vai se esfriando, vai apagando o fulgor do Espírito. Vamos buscar a presença de Deus. Mas antes eu quero dar um bom dia aqui para a minha amiga Leila Pedreira e o Bispo Michel Menezes. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, meu apóstolo, meu Bispo. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, amigos, ouvintes dessa programação. Vamos orar, vamos falar com Deus. Momento de oração. Prepara um copo com água. Vamos ouvir esse louvor enquanto você prepara um copo com água, para a gente consagrar o final da oração. Do teu altar me prostrarei hoje aqui. Tu reinas sobre principados, sentado à destra de Deus. Te exaltarei, grande Cordeiro. Tu vives hoje e viverás. Adoro a ti com meu
Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe. Existem 10 sintomas que evidenciam que uma pessoa sofre com a doença do século: a depressão, irritação constante, dificuldade de concentração, angústia, tristeza, sentir-se culpado por tudo, falta ou excesso de sono, fome em excesso ou ausência de apetite, desinteresse, falta de perspectiva, pensamentos suicidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero entrar na Tua presença neste momento, meu Deus. Eu levanto este combate ao espírito da depressão, que tem feito muitos cristãos e muitas pessoas, independente de fé ou não, pessoas têm ido ao inferno, meu Pai. Almas têm se perdido, porque é uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. E neste momento, meu Deus, eu levanto a minha voz contra este mal, e no jejum e na oração, e na humilhação, aos Teus pés, reconhecendo, meu Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer, como está escrito. Eu ordeno que esse espírito imundo da depressão seja eliminado do corpo desta pessoa. Sai do organismo, da mente, onde você estiver. Todos os seus sintomas, demônio. Espírito da morte. Você faz essa pessoa ter desejo de suicídio. Você faz essa pessoa usar vícios. Você faz essa mulher querer ser homem. Você faz esse homem querer ser mulher. Você engana. Você faz a vida dessa pessoa ser um inferno, uma droga de vida. Ela não tem mais prazer. Sai do corpo desta pessoa agora, maldito. Esta pessoa não tem prazer em servir a Deus. Ela não tem prazer. Ela não consegue, é um sintoma. A pessoa não consegue ouvir a palavra de Deus. A pessoa não consegue ouvir a programação. É um sintoma maldito. Porque quando ela ouve a palavra de Deus, ela ouve essa programação, ela está ouvindo Deus falar com ela. E Deus vai libertar esta pessoa agora. Sai desse corpo agora, espírito das trevas. Sai do corpo desta pessoa, do organismo, da alma, aonde você estiver. Na raiz é arrancado agora, a raiz é arrancada. Nós arrancamos em nome de Jesus. Eu estendo a minha mão. Eu estendo a minha mão e determino: espírito da morte, espírito da depressão, vai embora, você e toda a sua cambada de demônios. Em o nome do Senhor Jesus, sai, não volta mais. Espírito Santo, meu Deus, vem sobre esta pessoa, meu Pai, faz a tua obra. Se apondera deste homem, se apondera desta mulher. Venha, meu Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Venha sobre esta água que te apresentamos. Consagra, Senhor Jesus, cada molécula desta água. E quando beber desta água, receba vida, vitória, virtude. E todos os servos dessa família são abençoados. Todos os servos dessa empresa, todos os servos dessa igreja são abençoados, esse ministério. Meu Deus, tudo é abençoado agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te apresentamos, em nome de Jesus. A água, ela está consagrada, em nome de Jesus Cristo. Beba com fé.
falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer? Esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar, ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar, mas de que me adianta? Graças a Deus, toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos aqui ao fim da nossa programação, da nossa live. Que Deus abençoe a todos os nossos amigos ouvintes, todos os que ouvem a programação, que não puderam participar pelo chat, mas que estão ouvindo a programação em algum lugar. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Voltaremos em uma outra oportunidade, se assim, é claro, o Senhor Jesus, nosso Deus, nos permitir. Fica com Deus, fica na paz e até a próxima. Os olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma luz brilhar. Logo eu compreendi que a minha vida ia se transformar. Abri o meu coração, deixei a palavra penetrar. Jesus orar, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agora abençoado estou e vivo
Jesus.